Olá, eu sou o Márcio Gusso e este é mais um vídeo da Marcol Software sobre o ERP Visual Stifflex para nossos clientes. Hoje irei tratar do assunto histórico de manutenção de equipamentos próprios. O cenário é o seguinte: uma empresa tem máquinas e equipamentos próprios e deseja ter um histórico da manutenção realizada neles. O que foi feito, peças aplicadas na manutenção e seus valores. Então, vamos lá. Entrando aqui no sistema, já estou logado. A primeira etapa para este controle é criarmos o item propriamente dito, ou o equipamento. Então aqui eu tenho um exemplo, uma escavadeira hidráulica case, que é o meu código máquina 1. Então é um item próprio que aparece aqui como valor de última compra R$ 332 mil. Neste controle que eu vou apresentar, eu posso ter a compra do equipamento propriamente dita. Vamos encontrá-la aqui, está aqui ela. Então aqui eu tenho a compra da escavadeira no valor de 332 mil e alimentou aqui o meu controle do estoque com 332 mil como valor de última compra. Então este é o, digamos assim, o passo inicial deste processo. Eu posso controlar o equipamento somente através do código do item, mas pensando em uma complexidade um pouquinho maior da operação, eu já vim aqui e cadastrei nas minhas tabelas básicas um centro de custo, que aqui é o 17, da máquina 1, aqui essa escavadeira. Então, além de ter o item máquina 1, eu tenho também um centro de custo máquina 1. Por quê? Porque a partir de agora eu vou ter a possibilidade de digitar diretamente num histórico de manutenção ou de aplicar peças através de um almoxarifado ou mesmo lançar diretamente no contas a pagar itens ou valores relacionados a essa minha máquina 1 aqui, que é a escavadeira. Para que haja uma associação da máquina 1 com o centro de custo número 17, aqui, que é a máquina 1 também, eu tenho que ter o item, um atributo para dizer aqui o centro Eastman, que é histórico de manutenção 17, que é o código aqui do meu centro de custo. Então, simplesmente fazendo essa associação, o sistema já passa a ter um comportamento mais complexo em toda essa visualização do histórico de manutenção. Indo adiante, aqui nesse exemplo eu também tenho a peça P1, que é uma peça qualquer, que tem aqui um custo de R$10, e a peça P2, que aqui é uma correia do valor de R$235. Eu já comprei essas peças, já tinha alguma coisa no meu estoque de teste aqui, eu já também fiz a compra dessas peças, então peça 1 e correia, e essa compra ela foi numa conta aqui de peças aplicadas em conserto, mas no centro de custo 1 empresa. Tá? Então ela não foi aplicada diretamente no centro de custo 17, que é a máquina 1. Por quê? Porque eu comprei várias peças que serão aplicadas em várias máquinas que eu supostamente teria nesse cenário. Então eu tenho um almoxarifado interno onde eu guardo essas peças, né? Inclusive o centro de custo até poderia ser almoxarifado interno. Tá? A critério aí do plano de contas, centro de custo e plano de contas que cada empresa montar. Muito bem. Então eu já tenho as peças, tenho o equipamento, vamos seguir aqui com o exemplo. Se eu vier aqui no menu financeiro, contas a pagar, cadastros, eu tenho aqui a última opção chamada histórico de manutenção.
Nesse histórico de manutenção, eu posso vir aqui, tem alguns equipamentos, vou pegar aqui a máquina 1. E no histórico, por enquanto, não tem nada, está vazio o histórico de manutenção desse equipamento. Onde eu posso lançar aqui a data, o histórico e o valor. Essas colunas contrato e cobrar do cliente são especificamente para os clientes do ERP Visual Flex que utilizam um contrato de locação de equipamentos, porque aí também há a possibilidade de fazer uma associação desse tipo. Neste vídeo aqui eu vou tratar única e exclusivamente de máquinas de patrimônio próprio, que é o caso aqui desse nosso do item máquina 1, que é do tipo de operação patrimônio próprio. Muito bem. Se eu vier nesse momento imprimir o relatório de histórico de manutenção e pedir aqui as despesas, que podem ser a compra da máquina, a compra do item, o histórico de manutenção, que seria a visualização do que está aqui descrito, contas pagas pelo centro de custo ou contas a pagar pelo centro de custo. Então, se eu mandar imprimir, neste momento a única coisa que eu tenho é a própria compra, no valor de R$332 mil, certo? Da minha máquina 1 escavadeira hidráulica case, que está relacionada ao centro de custo 17. Supondo que eu tenha que fazer aqui um cadastro, um lançamento de despesa de documentação do despachante para esse equipamento. Então eu fiz aqui um cadastro que vai vencer no dia 10 de agosto para o centro de custo 17, que é a minha máquina 1, de documentação. Muito bem, se eu vier aqui imprimir o relatório agora, ele vai aparecer para mim que além da compra eu tenho R$250 em aberto a pagar no registro pagar 18.316 do despachante teste sobre documentação. Só para mostrar a diferença, se eu vier aqui e quitar este registro hoje, estou dizendo que eu paguei essa despesa, e eu mandar imprimir o relatório, ele muda aqui para valor pago, e a data, que era dia 10 de 8, mudou para 6 de agosto, porque eu paguei, hoje é dia 6, eu paguei hoje. Muito bem, então, isso ilustra como despesas relacionadas diretamente ao centro de custo podem aparecer com a opção ticada aqui, contas pagas ou contas a pagar, ou ambas, de acordo com o centro de custo, desde que haja aquele relacionamento do item, que é o máquina 1 aqui, com o centro de custo 17, no caso, que é o centro de custo que referencia a máquina 1. Assim eu posso ter tantos lançamentos financeiros diretamente para aparecer aí no equipamento, como também fazer lançamentos avulsos diretamente pelo histórico de manutenção. Então, digamos que eu quisesse lançar aqui que foi feito uma configuração dessa máquina por funcionário próprio. Mas eu quero dizer aqui que, bom, ele gastou lá 2 horas do trabalho dele e isso representou para mim aqui R$20. Vejamos como ficou o relatório nesse momento. Então, temos a compra, temos a configuração aqui de R$20 e temos o valor pago do despachante de 250, totalizando R$332.270 de despesas com essa máquina 1. Agora, vamos simular que pelo almoxarifado nós temos a aplicação de uma peça de manutenção. Aquelas peças P1 e P2, elas estão no nosso estoque. Através dessa opção aqui de controle do almoxarifado, eu venho aqui e posso dizer qual foi o funcionário que solicitou, digamos que foi aqui o Nereu, e aí aqui eu venho em máquina, vamos pegar aqui a nossa máquina 1,
E agora nós temos que dizer quais peças nós aplicamos. Vamos supor que nós aplicamos a peça, uma quantidade da peça 1. E também aplicamos uma quantidade da peça 2. No momento em que eu faço essa aplicação, o meu histórico de manutenção, se eu atualizar ele aqui, ele já aparece para mim a peça 1 com o seu custo e a peça 2 com o seu respectivo custo. Portanto, na hora que eu imprimir o relatório, já vai aparecer aqui a peça 1 e a peça 2, quantidade aplicada pelo almoxarifado que foi solicitada aqui pelo Nereu, R$ 10,00, R$ 235 para cada peça. Então, desta forma, eu consigo fechar o ciclo aqui de controle das despesas do meu equipamento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Espero que vocês aproveitem a solução e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição com o nosso suporte. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.